Hoje gente, é muito legal. Muito legal. É muito legal. Aqui, ó. Nossa, mano, tá gravando mesmo. Não quero sentar na frente dele. Gente, é muito divertido. É muito legal. Farm. É muito form. É form. Gente, a gente tá com muita alegria. A gente tá com muita alegria. Oxe, a gente tá gravando a Flipante. Você que fez vídeo já sabe. Então, gente, a gente tá gravando esse vídeo. Vamos gravando esse vídeo pra vocês. Que é minha igreja. Nossa igreja não, Sofia. É do pastor Cláudio. O pastor Cláudio que construiu aqui. Ele construiu, mas não tá aqui agora. Esse pai tá aqui, mas a igreja tá mostrando lá.